nome é Jefferson Stachelski. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de arquitetura em aplicações para a internet do curso de Fundamentos de Arquitetura de Sistemas da Digital Innovation One. Eu sou Software Engineer na Meltwater. Deixo aqui então meu site para entrar em contato comigo, caso vocês tenham algum interesse, queiram me dar algum feedback ou até fazer algumas perguntas sobre essa aula. Fiquem à vontade, esses são os meus meios de contato, ou através desse nickname nas redes sociais, principalmente Twitter e GitHub. Bom, dando início então ao curso, nós vamos falar sobre alguns pontos específicos aqui. O objetivo dessa aula, então, começa em falar sobre tipos de arquitetura. Esses tipos de arquitetura são basicamente arquiteturas que é vista no mercado. Tem muitos projetos que acabam lidando com essas arquiteturas, já passaram ou passam hoje num sistema que usam esses mecanismos. Não necessariamente que seja um template que é seguido sempre no mercado, mas é mais ou menos um padrão que é encontrado. Nós vamos falar um pouco sobre esses padrões. O segundo objetivo é ser um comparativo a esses tipos de arquiteturas, tentar comparar eles, ver a evolução das arquiteturas ao longo do tempo, até o que nós chegamos atualmente, o que nós temos hoje, o que é mais visto hoje em dia. Vamos também fazer um comparativo entre diferentes tipos de arquiteturas, mostrando vantagens e desvantagens de cada uma delas e como é que foi mudando isso ao longo do tempo. E gerenciamento de erros e volume de acesso. Dado que nós queremos falar sobre arquitetura de sistemas e queremos construir algo robusto, temos que estar sempre pensando em pontos de falhas e de grande volume de acesso. Então são pontos interessantes que a gente vai conversar para tentar estabelecer uma estrutura e uma arquitetura bem robusta para lidar com esses pontos. Então, requisitos básicos para poder entender e ficar claro tudo que eu estiver conversando aqui nessa aula seria ter conhecimentos básicos sobre o protocolo HTTP e proxy. Então, se eu não tenho conhecimento básico sobre o HTTP, como funciona, o que é um proxy, um reverse proxy, recomendaria dar uma olhada nesses itens antes de continuar essa aula. Entendimento também sobre o REST API. Seria interessante entender como funciona o REST API e o que é, porque isso vai ser citado ao longo da aula. Conhecimento sobre Docker ou qualquer outro sistema de container ou virtualização. Serão citados nomes como containers, nodes, clusters. Então, ter um conhecimento básico sobre Docker ou qualquer outro sistema de container e de orquestrador de container, como Kubernetes ou Docker Swarm, seria interessante para poder entender tudo que vai ser dito aqui. Não precisa ter nenhum conhecimento avançado, só o básico, para não poder se perder, né, durante a conversa sobre esses pontos. O interessante também seria saber programar, pelo menos o básico de programação, para quando a gente fica conversando sobre protocolos, sobre comunicações, sobre alguns conceitos relacionados à programação, né, não fique aí um gap na comunicação. Bom, tipos de arquitetura. Eu costumo ver que monolito é o primeiro tipo de arquitetura, acho que é o mecanismo mais simples que a gente tem para começar uma aplicação. Geralmente as aplicações começam com monolito, ou seja, uma única aplicação que é desenvolvida, que tem acesso a banco de dados, serviços externos, enfim, vários outros pontos de comunicação externa, como aplicações clientes conectam nessa aplicação e conforme a aplicação vai crescendo, é um único code base, é um único serviço que está ali ganhando mais e mais funcionalidades, mas é uma aplicação única. Então, nesse cenário, por exemplo, de monolito, nós vamos ter aplicações clientes, sendo aplicações web ou aplicações móveis, conversando com esse serviço através do protocolo HTTP. E nesse meu exemplo, nessa minha arquitetura aqui, eu tenho uma aplicação que ela vai ter 3 instâncias e essas instâncias vão estar então sendo organizadas através de um sistema de orquestração de aplicação, enfim, algo que não convém nesse ponto. Mas elas vão passar sempre por um proxy HTTP, esse proxy HTTP então vai redirecionar para qual instância trabalhar. E essas instâncias, obviamente, vão estar conectadas então em um banco de dados, o mesmo banco de dados, ou podem ser mais de um banco de dados com base na escalabilidade desse banco. Caso eu queira ter dois bancos de dados, eu posso ter um master e uma réplica, enfim. Quis deixar
mais simples para essa visualização, coloquei uma instância de banco de dados. Esse sistema de monolito, a ideia dele seria eu ter uma aplicação, ou seja, se eu não tenho muita demanda, eu posso pegar minha instância 1, posso pegar minha instância 2, a minha instância 3 e deixar somente a aplicação instância 1 rodando. Não iria mudar nada, eu teria ainda as mesmas funcionalidades, eu teria as mesmas coisas rodando, teria as mesmas funções no ar. A única diferença é que com o aumento da demanda, essa aplicação em uma única instância ela pode não se tornar o suficiente para poder aguentar várias requisições vindos dos seus clientes, ou, enfim, vários comandos, vários serviços que deveria ser executados, ser operados por falta de recurso da máquina ou por qualquer outra situação, por uma única aplicação ele está rodando. Então, é interessante ter várias instâncias para que consiga ser distribuída a demanda entre essas 3 instâncias, ou, né, no caso, mais número de instâncias dependendo da demanda, ou até mesmo por causa de questões de erro. Se por algum motivo essa aplicação de instância 1 falhar, ainda temos a instância 2 e 3. Então, as próximas aplicações, próximos requests que entrarem aqui nesse proxy, ele vai parar de redirecionar para a instância 1 e redirecionar para 2 e 3. Essa arquitetura é a mais simples, porém ela tem alguns pontos falhos. A gente vai conversar isso um pouco mais tarde, mas só para mostrar mais ou menos, ter uma certa ilustração aqui. Outra arquitetura comum que se encontra, que se fala muito, é microserviços. Microserviços, existem diversas maneiras de fazer, existem muitos meios, muitas estratégias para trabalhar com microserviços. Então, não vou dar nomes para esses microserviços, eu vou chamar eles de microserviço 1, 2 e 3, que são 3 templates, vamos assim dizer, de microserviços que eu vou apresentar aqui. E esse é um que eu vejo que é o mais caótico. Ele tem a vantagem de ser microserviços, ou seja, eu vou ter serviços menores, eu vou ter a vantagem de que eu posso ter serviços que fazem coisas diferentes, vão ter responsabilidades diferentes, o que eu tenho uma certa vantagem de que eu não estou preso a uma única tecnologia. Então, diferente do monolito, que eu tinha uma única aplicação, que eu só tinha mais instâncias da mesma aplicação para atender a demanda, nos microserviços eu vou ter um serviço para cada operação. Assim como no monolito, o serviço número 1 pode acabar recebendo uma grande demanda de acesso, de requests ou de serviços de cron job ou qualquer coisa do gênero. Uma única instância do serviço 1 pode não ser o suficiente, então pode ser escalado dentro do próprio nodo 1 ou um outro nodo, 2 instâncias ou mais desse serviço 1. Nada mudou. Cada caixa pequena dessas do nodo seria mais ou menos como funciona um monolito. Então, eu aumentei a complexidade, que agora eu tenho vários serviços. Antigamente eu tinha um serviço numa arquitetura de monolito, agora eu vou ter vários serviços. E esses vários serviços, eles têm que conversar entre eles, e tem que ter uma certa comunicação. No monolito, é simplesmente código. Como eu tenho um único code base, eu vou ter a comunicação de uma funcionalidade com outra funcionalidade através de chamada de código no sistema. Nesse caso, eu posso ter, por exemplo, o sistema de autenticação no serviço 1 e o sistema de pagamento no serviço 2. Só que, como eu vou fazer um serviço de pagamento sem estar relacionado ao usuário? Geralmente, pensando em um banco de dados, por exemplo, eu vou querer gravar no banco de dados um registro de pagamento que vai estar vinculado a um usuário. Então, o serviço 1 e o serviço 2 eles têm que estabelecer algum tipo de comunicação. E o que acontece nesse caso é que o serviço 1 pode acabar chamando diretamente o serviço 2. Pode ser por um protocolo próprio, pode ser por HTTP, não tem muita relevância, mas tem essa chamada direta. Então, pensando num sistema de microserviços desse template, nós podemos ter clientes, web ou mobile, acessando esse proxy. Esse proxy HTTP ele vai verificar qual é o serviço responsável por aquela determinada operação, aquela determinada funcionalidade, então vai redirecionar para o serviço 1 ou para o serviço 2.
Nesse meu exemplo, o serviço 3 é um serviço interno que não possui aquela camada HTTP de comunicação com as aplicações web e mobile, né, com os clientes externos desse cluster, mas isso é somente um exemplo, porque não necessariamente todos os serviços vão ter que ter essa camada externa. Então, isso aqui é só uma coisinha que pode ser relevante ou não. Então, é algo normal. Porém, assim como o serviço 1 e o serviço 2, o serviço 3 também tem essa comunicação direta entre eles. Então, eu fiz aqui o serviço 1 comunicar com o serviço 2, o 2 comunicar com o 3, mas isso pode se tornar algo caótico conforme o número de serviços for crescendo. E nesse ponto, eu posso criar uma funcionalidade no serviço 3 que ela depende de uma informação do serviço 1. Então, eu vou ter uma comunicação saindo do serviço 3 e indo para o serviço 1. Eu posso ter do serviço 3 sai para o serviço 2. E conforme vai aumentando o número de serviços, esse número de flechinhas e comunicações entre eles vai aumentando, o que pode tornar uma arquitetura caótica e acaba sendo bem difícil de manter. Então, essa é uma arquitetura de microserviços que, sim, pode funcionar. Já vi sistemas rodando muito bem com isso, mas tem que ter um certo cuidado, que conforme a arquitetura vai crescendo, a plataforma vai crescendo, isso vai se tornando cada vez mais complexo de manter e de monitorar. Bom, o segundo template de microserviços é uma arquitetura na qual nós ainda teremos serviços, ainda vamos ter essa camada HTTP sendo respondida pelo serviço 1 e 2, por exemplo. Só que a única diferença é que agora nós não temos mais aquele canal de comunicação direta entre o serviço 1 e o 2 e o 2 e o 3. Nesse caso, a gente vai ter um message broker. A vantagem disso é que nós não vamos ficar preso a um serviço estar conectado diretamente no outro e tudo vai passar por um message broker. Sendo com que, se o serviço 1 precisa comunicar com o serviço 2, mas por algum motivo esse serviço 2 ele está fora do ar, ele caiu, ele está um serviço que parou de funcionar ou parou de responder por algum motivo, ele não vai quebrar mais o serviço 1. Porque qualquer operação que o serviço 1 for fazer é completamente independente e desacoplado do serviço 2. Porém, qualquer informação que o serviço 1 precise passar adiante, ele vai botar uma mensagem nesse message broker e quando o serviço 2 estiver online, estiver apto, ele vai lá no message broker buscar essas mensagens, então interpretar essas mensagens, fazer uma determinada operação e, se necessário, então será feito chamadas para um banco de dados, uma API externa ou até mesmo criar outras mensagens nesse message broker. Vantagem disso, tu não vai ter mais aquela, não se tem mais aquela comunicação direta entre os serviços, o que tu faz com que eles fiquem desacoplados, ou seja, se torna muito mais fácil eu pegar esse serviço 2 e trocar ele por um outro serviço. Se eu quiser trocar esse por um serviço de uma outra tecnologia ou quiser mudar completamente o meio de funcionamento, não vou ter impacto nenhum. Simplesmente tiro aquele serviço, desligo ele e os outros serviços vão continuar funcionando normalmente. Outra questão é que se eu tiver downtime em qualquer um dos serviços, os outros não serão afetados. E com esse message broker, quando o serviço voltar a ficar up, ele vai poder pegar todas as mensagens que foram geradas no passado. Então eu ainda consigo pegar um trabalho retroativo, desde o momento que ficou da uma aplicação até o momento atual, conforme as mensagens novas forem chegando. Temos algumas desvantagens desse mecanismo, porém a plataforma inteira fica refém desse message broker. No momento que esse message broker apresentar algum problema, a arquitetura inteira sofre esse problema, mas nós vamos fazer um comparativo depois, vamos tentar ver quão mal pode ser esse single point of failure no message broker. E também temos uma arquitetura de microserviços número 3. Esse é uma arquitetura mais em estilo de pipeline. A arquitetura ela é um pouco diferenciada daquela outra, pensando no message broker. Nesse quesito aqui nós temos clientes fazendo a comunicação HTTP, que nem nós mostramos nos tipos anteriores. Só que ao invés desse proxy HTTP redirecionar aquele request para um determinado serviço, ele vai passar diretamente para um gerenciador de pipeline. Isso pode ser o Camuda, que é uma aplicação open source para gerenciamento de pipelines,
pode ser até mesmo serviços da AWS. E a ideia disso é, eu tenho uma aplicação que ela vai ter determinadas funcionalidades, no qual cada funcionalidade ela tem um certo passo para seguir. Ele tem um pipeline no qual vários passos para poder chegar naquele resultado final. A vantagem de usar microserviços é que ainda a gente vai ter as aplicações separadas, podemos ter cada serviço com sua dependência diferente. Nesse exemplo, eu tenho o serviço 1 que depende do banco de dados 1, o serviço 2 que depende de um serviço externo, por exemplo, um sistema de pagamentos, e um serviço número 3 que depende de um outro banco de dados, que não tem nada a ver com o banco de dados número 1. Então, eu posso ter coisas separadas, totalmente desacopladas, e cada serviço tem uma responsabilidade bem específica, fazendo com que eu consiga me preparar para ter o menor código possível, para evitar bugs, para fazer um código com melhor qualidade e melhor performance, e usar a melhor tecnologia que se encaixa para aquele determinado passo, aquele determinado step nesse pipeline. Então, com essa arquitetura, a request entra no proxy, passa para o gerenciador de pipeline. Esse gerenciador de pipeline vai ver aquela determinada request em que pipeline ela tem que seguir, então ele vai começar o pipeline com o primeiro passo. O primeiro passo pode ser a comunicação do serviço 1, ele vai executar o que precisa ser feito, a resposta vai ser enviada para esse gerenciador de pipeline. Caso aconteça um erro, ele vai gerenciar, vai tratar esse erro e devolver para o cliente. Se não, ele vai pegar essa resposta e vai passar para o serviço número 2, vai, por sua vez, fazer determinada operação. Caso de sucesso, passa para o passo número 3 e assim por diante, até ele terminar o pipeline. Encerrando o pipeline, ele vai pegar e fazer essa resposta para o cliente. Caso esse request aqui seja um request síncrono, um request bloqueante. Desse modo, diferente daquele sistema de message broker, os serviços eles estão desacoplados entre eles, porém, se o serviço 2 estiver fora do ar naquele momento, o serviço 1 vai fazer o seu passo, o gestor de pipeline vai tentar passar para o serviço 2 e ele vai acabar quebrando. Vai quebrar pelo que o serviço está fora do ar, então isso vai gerar um erro. A importância de ter um gerenciador de pipeline, caso isso dê um erro, esse gerenciador de pipeline eles tem que estar apto a saber que falhou no segundo step, falhou no serviço número 2, ele tem que saber voltar para o serviço número 1 e reverter aquilo que já foi feito, para não gerar nenhuma inconsistência no sistema. Então imagina se no passo número 1 o usuário fez a autenticação, no passo número 2 ele efetuou o pagamento, aí no passo número 3, quando eu vou de fato atrelar esse usuário ao determinado serviço ou plano que foi adquirido, acontece algum erro. Eu tenho que estar apto a voltar e poder reverter o pagamento do usuário. Um cenário de exemplo. Então, o gerenciador de pipeline tem a sua vantagem, porém tem que ter muito cuidado nesses pontos para não gerar uma certa inconsistência. Então, tem uma certa demanda de saber fazer com que o próprio gerenciador de pipeline trabalhe com rollbacks entre diferentes passos, diferentes serviços no seu pipeline. Outro ponto também que é uma desvantagem nesse caso é que você está preso a esse gerenciador de pipeline. Uma vez que esse gerenciador estiver fora do ar, a plataforma inteira, o sistema inteiro vai estar fora do ar.